hoje, né? As próximas aulas a gente vai falar sobre duto. Esse material aqui é bem extenso, então eu vou pular algumas coisas que fica mais para você ler do que para eu ficar aqui, né, toda hora comentando, tá? Mas, de forma geral, né, duto, né, uma rede de dutos é um conjunto estrutural cuja função primária é de conduzir, né, o ar de um ponto para outro. É isso que a gente quer, né, tá? Este ar pode ser o ar atmosférico na forma pura, ou que tenha passado por algum tratamento para alteração de aspectos físicos, temperatura, umidade, grau de pureza, etc., né? Tá? Geralmente esse ar, né, esse ar externo tratado ou não, será insuflado em algum ambiente que se queira gerar conforto, controlar o nível de contaminante ou repor o volume de ar que esteja sendo exaurido ou promover pressurização do ambiente. Então é isso, né? Tá? Aqui eu não estou pensando muito em ventilação exaustora, né? Se você olhou aqui, né, não tem, né, essa característica, que isso daí vocês já tiveram uma disciplina para isso, inclusive, né, que chama ventilação local exaustora, né? Ok, ainda, né, eu posso usar o ar para, né, remover odores, vapores particulares, isso aqui é ventilação local exaustora, né? E a finalidade para a qual o duto será projetado vai influenciar na escolha do material, forma, tipo de construção, elementos difusores ou captores, né? Difusor ou grelha para ar-condicionado, captor lá para ventilação exaustora, né? E o método de dimensionamento. Então é isso, né? Então a gente está preocupado com os métodos de dimensionamento, ok? Tá? Essa escolha, né, do tipo, né, do melhor tipo de duto, né, do melhor projeto, né, sempre leva em consideração melhor desempenho e menor custo, né? E a gente tem que garantir algumas coisas, né? Equilíbrio dimensional, ou seja, tem que ter resistência, né, tá? Seja resistência de deformação, degradação, enfim, tem que ser estanque. Então, a gente sabe que, né, os dutos, eles vão ter vazamento, mas ele tem que ter o menor vazamento possível, né? Para isso, a 16401 tem lá até uma equação para prever quanto que está vazando de ar, né? E evitar propagar vibração. Por que tem que evitar propagar vibração? Porque se você lembrar lá do critério de um sistema de climatização, o que ele tem que ter? Né? Uma das premissas lá, né? Então, você tem que conseguir controlar temperatura, tem que conseguir controlar a umidade, tem que conseguir controlar a pureza do ar, a velocidade do ar e a outra é ruído, né? Então são, né, são essas cinco aí que são, né, a definição de ar-condicionado, né, definição de projeto de ar-condicionado. E a gente sabe que um ar-condicionado, se está vibrando, tem ruído, né? Ruído e vibração caminham juntos aí, né? Tá? E, né, obviamente, né, manter a característica física do ar que está sendo conduzido, né? Então, não adianta sair lá da máquina a 13 graus e chegar lá num ambiente a ser climatizado a 20, né? Então, ele tem que chegar lá, se não a 13, o mais próximo possível de 13, né? Então, isso aqui se dá por onde? Por isolamento térmico, né? Ok? Bom, então aqui, né, a gente vai falar de dimensionamento de duto, né? Tá? Esse projeto de sistema de distribuição de ar é fundamental para que sejam atendidos os critérios de qualidade do ar nos espaços ocupados, tá? O duto deve ser dimensionado para que seja fornecido com economia em cada espaço o fluxo desejado, então não é a riveria, né? Vai qualquer fluxo de ar, então a gente calcula a vazão de ar, a gente até já fez isso daí já, né? Tá? A vazão projetada para uma zona, em geral, é diferente de outra zona, por isso que são zonas térmicas diferentes, a gente acabou de ver aí, né? Tá? E para propiciar conforto, o fluxo de ar para cada espaço deve ter velocidade suficientemente baixa para evitar turbulência, né? Se você pegar lá 16.401.2, lá na 16.401.2, 16.401.2, né, que ele fala de conforto térmico, você vai ver lá que ele vai falar assim, para verão, aí ele usa lá um CLO lá, né, tal, né, que é de clothes, né, ele usa um CLO lá, X, aí ele fala de condição, né, condição para uma determinada umidade relativa,
outra condição para uma determinada unidade relativa. Depois, embaixo, ele tem lá a velocidade. Então, ele fala assim, a velocidade dentro da zona ocupada não deve ser superior a 0,25 metros por segundo. Tem lá, né, o critério, tá? Por quê? Porque se eu tiver velocidade alta, eu tenho um problema de, né, desconforto térmico, que é o que acontece com equipamentos autônomos aí, né? Eles não têm regulagem de velocidade de ar e a gente não consegue muito bem mudar, né, a direção deles. Então é que às vezes a temperatura não está baixa, né? Está lá 20 graus, mas o jato é, né, uma velocidade alta e você tem desconforto, né? E é desejável também manter na edificação uma certa pressão positiva para evitar o quê? Que eu tenha, né, entrada de ar, né? Tá? Então evitar o quê? Infiltração, né? Beleza. Então, quais são os métodos que a gente vai observar aqui, né? Então, os métodos que a gente vai usar aqui na aula, que a gente vai falar, são os métodos de perda de carga constante, ou se você procurar em algum lugar, vai estar lá, método, perda, né, frição constante, né, em algum lugar, tá? Que é o método de perda de carga constante, método de recuperação de pressão estática, método de velocidade e método de otimização econômica, tá? Aqui, né, ó, já adiantando, né, esse método de otimização econômica, que chama método T, de dimensionamento de duto, a gente vai comentar sobre ele, mas a gente não vai fazer nada com ele, porque o que acontece? Esse método, né, ele é um método que leva em consideração condições econômicas, né, então, o que é econômica, né? Dados financeiros, dados de potência de equipamento, de payback, né? Então, a gente não consegue fazer na mão isso, ok? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é a gente ter um duto otimizado pensando na vida útil desse cara aí. Né? Por quê? Porque quando a gente tem um projeto com um duto, né, sistemas que tem aí, né, a construção central, tal, que tem duto, ele custa muito caro, né? Os dutos, eles acabam influenciando demais aí no custo da obra, né? Então, esse método, ele faz o quê? Ele vai tentar diminuir, né, vai tentar dar para a gente um diâmetro de duto tal que, né, o custo do duto com o custo de obra, né, e o payback, então, para isso daí se, para começar a ter lucro, né, que ele seja o menor possível. Tá? Então, normalmente a gente precisa de um software para fazer isso, né? Então, isso aqui só justifica em projetos muito grandes, né? Tá? Projetos de natureza bastante grande, que a gente não consegue fazer aqui, a gente nem tem software para isso, tá? Método de velocidade é o método que a gente usa, mas é mais, né, interessante lá na ventilação exaustora, na ventilação geral, porque os trechos de dutos são mais curtos, tá? E aí aqui, né, a ideia é você arbitrar os valores, né, e calcular. Só que é por conta disso depois que você vai descobrir, né, as perdas de carga, né, tá? E aí os métodos mais tradicionais são esses dois, né, de perda de carga constante e de recuperação estática, tá ok? Esse método de recuperação estática aqui, isso aqui é um método antigaço, né, tá? É um método que está lá no manual da Carrier, né, que é um método que era usado há bastante tempo. Só que o que acontece? Lá, se você pegar o handbook da Asher lá de, sei lá, 80 e... No, 80 não, 90 e alguma coisa aí, acho que 94, 95, não lembro mais de cabeça. Lá, ele diz para você não utilizar esse método, porque ele não, você não consegue garantir, né, uma boa performance da instalação, né? Ou seja, você vai continuar tendo que usar dumper e tal, e ele te dava, às vezes, valores muito grandes de duto. Beleza. E aí, então, ele recomendava o método de igual perda de carga. Depois o tempo passou, aí eles tiraram essa recomendação. Beleza. Depois voltou com essa recomendação. Então, se você pegar lá na 16401, né, na 16401, que ele fala de métodos de dimensionamento de duto,
ele vai dizer para você não utilizar o método de recuperação estática, tá? Mas mesmo assim a gente vai ver aqui, por quê? Porque você vai trabalhar aí no mercado. Então, pode ser que você trabalhe num projeto, isso a gente está pensando, né, em você em projeto, né? Ou não, até em manutenção, enfim, né? E aí você chega lá, tem uma demanda para você lá de que tem um problema lá na instalação que, por algum motivo, não está atendendo lá, né, o critério de conforto. E às vezes esse duto foi dimensionado pelo método de recuperação estática. Então você tem que saber como é que faz isso daí para você saber se o que foi feito, né, tá dentro ou não, né? Tá? Porque se você dimensionar pelo método de perda de carga ou método de velocidade, você não vai chegar nos mesmos valores de duto, né? E aí você pode tirar uma conclusão errada, né? Tá? Então é bom que você tenha uma noção de como é que funciona cada um desses três métodos aí, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui em sala, tá? Essa sala virtual aqui, né? Tá? Então, ó, a gente vai começar pelo método de velocidade, né? Esse aqui é um método bem simples, né? Na verdade, todos eles, né, são relativamente simples, e eu vou mostrar aqui, né, cada um deles. Então, aqui, ó, esse método deve ser utilizado para pequenos sistemas ou em grandes sistemas com poucos dutos e no máximo 5 ou 6 bocas de saída. Tá? Então, isso aqui, ó, importante, né? Esse cara aqui é importante. A gente precisa, né, entender isso aqui, né? Então, ele não serve para esses projetos aí que tem muitas saídas, porque você vai acabar se complicando, né? Tá? É um método empírico, né? Na verdade, ele é baseado numa equação que você já conhece bem, né? Que ele ele é baseado nessa equação aqui, ó, vazão, velocidade vezes área. É isso, né? Tá? Essa é a ideia desse método aí, né? Tá? Então, no qual eu vou, né? A velocidade vai ser arbitrária, né? Então, eu vou supor uma velocidade, né? Fixando do ventilador ou do sistema, enfim, né? E aí, com base na experiência, eu vou reduzindo, né, as velocidades conforme eu vou diminuindo os diâmetros de duto, né, conforme eu vou distribuindo vazão nos ambientes, tá? Esse método aqui, normalmente a gente usa, né, as velocidades que estão recomendadas na 6401, lembrando que a 6401 ela tá, né, já é desatualizada, né, desde 98, né, ela está desatualizada, né, não é mais uma norma de referência, só que dentro da 6401 a gente tem uma tabela de velocidades. Então, a gente usa esse cara aqui porque, né, lá tem velocidades. Então, normalmente é isso aí que os caras usam aí fora. É um método simples e rápido e não leva em consideração o equilíbrio de pressão nas bocas de insuflamento. E é aceitável como uma avaliação inicial para dimensionamento de dutos principais. Tá? Então, esse método, a gente vai adotar uma velocidade desculpa, uma velocidade, né, para uma determinada vazão e vai calcular uma área. Qual que é o problema? O problema é que a gente não sabe quanto é que está dando isso aqui de perda de carga no trecho. A gente vai descobrir depois, né? E aí, às vezes, na hora que vai fazer a regulagem lá, o TAB, né, o cara vai lá, né, balancear o sistema, né, ele encontra bastante dificuldade porque às vezes, né, as perdas de cargas não são muito padrão, né? E aí acaba que um dumper tem que fechar demais, aí quando fecha demais um, aí prejudica outro, e aí, né? Então, acaba prejudicando lá no balanceamento, né? E aí o cara lembra bem da sua família, né? Fica lembrando lá do projetista, né? Então, né, o método, né, é simples, né? A gente vai verificar uma vazão de ventilador no catálogo do equipamento e aí para cada trecho a gente vai, né, fixar uma velocidade e aí calcular a área pela equação da continuidade, né? Tá? Por conta da conservação de massa, né? E aí a gente vai repetindo o trecho conforme a gente vai caminhando, ok? Então, vamos ver aí como é que funciona isso daí, né? Daqui a pouco na prática. Então, aqui, ó, isso aqui é exatamente a tabela que está lá na 6401. Não é copiado de lá para cá, né? O que que eu fiz? Eu digitei os valores, né? De lá para cá, para a gente ter uma noção de velocidades dentro dos dutos, né? Então, aqui
eu tenho, né, o tipo de local que eu estou trabalhando, e aqui as velocidades recomendadas e as velocidades máximas. Então, por exemplo, se eu tenho um duto principal, né, nesse plano aí, então, ó, por exemplo, se for um projeto para local público, né? Então, ele coloca aí velocidade entre 5 e 6,5 metros por segundo. Mas se for um prédio industrial, olha lá, a velocidade aumentou. Por que que a velocidade aumentou aqui? Porque aqui já tem muito barulho no lugar. Se eu fizer mais ruído, ele não vai, né, ser percebido no ambiente, porque já tem barulho no ambiente. Mas, ó, se for, por exemplo, residência, de 3,5 a 4,5 no duto principal, ou seja, nos ramais a velocidade vai diminuir mais ainda, né? Tá? E aí aqui tem as máximas, tá vendo? Aqui são as velocidades máximas. Então, por exemplo, né, se eu pegar aqui um local público, olha lá, ele sai de 6,5 até 8, tá? Ou no máximo 10. Por que no máximo 10? Porque é o seguinte, né? Se você pegar lá a recomendação da Asher, né? Pela Asher, a velocidade né, de trabalho. Professor, Oi, pois não. eu acho que é volumétrica, metros por segundo em cima. Metro por segundo não é volumétrico, né? É metro por Então, segundo é velocidade. Volumétrico é metro cúbico por segundo. Certo? não, tá certo. Tá? Então, o que que acontece aí? A Asher, né, ela recomenda, né, e a gente trabalha com, quando a gente está falando de ar-condicionado, a gente está falando de sistemas de baixa velocidade. Então, o que que é baixa velocidade para a gente? Velocidades menores, né, iguais ou menores a 10 metros por segundo. Se você pegar lá pela recomendação da Carrier, né, a Carrier diz que baixa velocidade é até, né, menor ou igual a 12 metros por segundo. Então, se você olhar aqui, ó, você vai ver que basicamente quase tudo aqui está abaixo de 12, né? Tirando aqui, ó, nessa descarga de ventilador, que aí não tem o que fazer, né? Que é 14 e depois no duto eu acerto. Mas se você pega tudo que está aqui dentro, ó, a máxima velocidade é 11 aqui, tá vendo? 11. Desculpa, 11 não, 12, né? 12 aqui, né? Tá? Então, por quê? Porque, pelas recomendações, isso aqui é um duto né, de baixa velocidade. Acima disso, a gente considera duto de alta velocidade, que já aí não é ar-condicionado, né? Tá? Então, a gente vai trabalhar com velocidades abaixo de 10, seguindo aí, né, a Asher ou a BNT, né? Ok? Então, aqui eu tenho, né, várias indicações de velocidade, né? Então, dependendo do trecho que eu tô, eu vou verificando isso. Então, por exemplo, ramais horizontais, né? Então, eu tenho um duto principal e tem um ramal aqui que vai levar lá, por exemplo, lá para um difusor. Então, de novo, ó, prédio público, né? Tá? O prédio público aqui, olha lá, mínimo 3, máximo 4,5. Então, por exemplo, eu posso estar entrando, eu posso estar aqui uns 5 metros por segundo, por exemplo, até um certo trecho aí, né? E aí entrar aqui com 3 metros por segundo, por exemplo. Então, são dutos de diâmetros diferentes, né? Ok? Tá? Então, são velocidades recomendadas, né? Mas tem projetista que vem e olha para isso daqui, né? O cara já tem tanta experiência que ele já sabe exatamente quanto que é a velocidade que ele vai usar, por conta de que ele já fez esse projeto similar em algum lugar e aí ele, né, usa esses valores de outro lugar que ele já, né, já trabalhou. Tá? Aqui ainda são tabelas de velocidade, isso daqui eu tirei lá do livro que você adora, né, que é o livro do Mancintaire, né, que é aquele que você usou lá, aquele azulzinho lá que você usou lá com o Fábio Arruda, né? Tá? Então, mesma coisa. Então, eu posso tirar, né, as velocidades desses locais aqui para não ficar no vazio, né, não ficar no vácuo, sem saber muito bem que velocidade que eu vou utilizar, tá? Bom, então aqui é um exemplo, né, da utilização do método de igual velocidade. Só que a gente está agora aqui já na hora do recreio, né? Então a gente vai fazer um recreio aí, né? Vai correr aí, que senão ah, o
Bedel vai falar para você, né? Não pode correr no pátio, tá? E aí daqui 20 minutos a gente volta e a gente vê como é que funciona esse cara aqui. Pode ser? Beleza, professor. Beleza, então. Então vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Esse exemplo aqui que eu vou dar para vocês está lá no livro do Hélio Credder, tá? Você pode dar uma olhada nele lá também, tá? Um exemplo que tem lá. Eu vou usar ele aqui para facilitar minha vida, tá? Então, o que que tem? A gente tem um ambiente, né? Aqui, tá? Esse aqui é um ambiente. Deixa eu pegar aqui o meu pointer, que fica mais fácil. Aqui. Então, tem aqui um ambiente aí, né? Ok? Pode ser, na verdade, que várias subdivisões aqui, enfim, né? Aqui tem uma casa de máquina, né? Isso aqui é uma casa de máquinas. É, aqui tem um duto de tomada de ar externo, né? Então pode ser dutado ou não, nesse caso está dutado, né? E aqui tem um duto de retorno. Então, guarda essa sala, uma parte retorna aqui, mistura aí e tal, né? E né, faz o que tiver que fazer aqui. E aqui tem um ventilador, motor, e aí ele insufla esse cara para dentro do ambiente, ok? Tá? Essa é a ideia aí, né? Ah, o meu ventilador está aqui, né? Então eu conheço a velocidade dele, né? Então a velocidade dele aqui, ó, a velocidade de saída é 800 mpm, tá? Então tá nessa velocidade aí. Por quê? Porque o Hélio Credder e esse livro, né, é de uma outra época, né? Então aqui metro por minuto, ok? E aqui a vazão está lá 90 mcm. MCM, metro cúbico por minuto, tá? É isso aí, né? Ok? Então, esses daqui são os dados do ventilador, vazão e velocidade, né? Tá? Rotação aqui, né? Tá? Metro por minuto aqui, né? Beleza. Bom, então, isso aqui é o que a gente tem, a informação que a gente tem desse cara aqui, então nada para frente aqui pode ter, né, velocidades maiores, né? Joia. Isso aqui é um duto principal, ó, aqui está um duto principal, e esses trechinhos aqui são os ramais, né? Tá? Que são os ramais aí. Beleza. Então, como é que ele dividiu esse cara aqui? Então, vamos lá. Ele dividiu o seguinte, ó. Ele vai começar lá de trás para frente, tá? Eu posso ir daqui, posso ir do ventilador para frente, ou eu posso ir lá da última boca, né, para o ventilador. Tanto faz, tá? É, aí o critério é projetista, né? Então, ó, ele está lá no trecho E. Trecho E é essa boca 1 aqui, ó. Esta boca aqui. O que a gente sabe dessa boca? A gente tem que saber quanto que é a vazão nessa boca. Então, nessa saída aqui, ó, nessa saída, eu tenho que saber quanto que é a vazão lá. Né? Isso, como é que eu sei? Eu sei porque eu calculei a carga térmica
do ambiente, enfim, né? Tá? E aí aqui nessa boca aqui, né? Tem lá 30 metros cúbicos por minuto. É isso, né? Tá ok? Então esta é a vazão, né, a vazão desse local aqui. Tem que sair por aqui essa quantidade. Legal. Bom, então essa é a vazão conhecida. E aí qual que vai ser a velocidade? Então a velocidade é arbitrária, né? Tá? Ou baseada em alguma norma. No caso, né, uma norma ou algum critério, né? Por exemplo, ele poderia ter usado, né, esses critérios aqui, ó, tá? Poderia ter usado esses critérios. Então, a ramal horizontal entre 270 e 390 metros por minuto. Poderia ter usado um critério desse aqui, né? Que lá é um ramal horizontal, né? Tá? Ele poderia ficar nisso, tá? Ou baseado, né, na 6401, nas velocidades que apareciam na 6401, tá? Então tá lá, né, uma horizontal, né? Então aqui tem os valores. No caso, ele adotou o quê? 400 metros por minuto, tá? Então foi uma velocidade arbitrária, né? Ok, e aí pela equação, né, equação de continuidade, que a gente já falou antes do nosso recreio aí, né, vazão velocidade vezes área, então velocidade é vazão dividido pela área, certo? Vazão dividido pela área, que é o que está aqui, né? Tá? É exatamente isso que está aí. Então, fazendo essa conta aqui, né? A gente tem aqui 30 metros cúbicos por minuto, aqui 400 metros por minuto, corta aí um minuto por minuto, corta um metro cúbico com um metro, sobra metro quadrado. Então, essa aqui é a área. Então, esta é a área de passagem do ar, né? Tá? A área de seção transversal. E aí, né, para esta área de seção transversal, o que que a gente faz? A gente fixa um lado e dimensiona o outro. No caso aqui, para um duto retangular, né? Tá? Se fosse um duto circular, não, né? Se fosse um duto circular, a gente só precisa saber, né? Que se fosse um duto circular, a área de seção transversal desse duto circular, né? É π d quadrado dividido por 4. Então, o diâmetro seria a raiz quadrada, né, de 4 vezes a área de seção transversal dividido por π. Beleza? No caso aqui, ele quer dutos retangulares, né? Então, por exemplo, aqui chamo de A, aqui eu chamo de B, né? Ok? E aí eu sei que então a área é A vezes B. Então, se eu fixar um valor, no caso ele está fixando a altura, né? Tá? Ele fixa a altura e calcula B. Né? Então, fica aí que B é a altura dividido, a altura na área dividido por A. Né? E é exatamente isso que ele está fazendo. Então, ele fixou um valor, né? E calculou o outro. Fixou esse valor baseado em quê? Pô, por exemplo, pela altura do forro, né? Tá? Vamos supor lá, por exemplo, né? Supor aqui, né, um valor aqui, vamos supor, por exemplo, que se eu pegasse esse, acho que pode apagar nesse aqui, passam já da vida de vocês aí, né? Nenhuma equação aqui é novidade, mas, né, lembra, faltam poucos meses, né? Depois vão abrir a porta lá, vocês estão autorizados a voltar para a rua, né? Tá todo mundo, acabou, né? Então, ó, o ambiente está aqui, isso aqui é o forro, certo? Esse duto vai estar aqui dentro. Então, o duto que está caminhando aí dentro, é esse, certo? Beleza. Então, um critério para ele adotar esse valor é saber quanto que é essa dimensão aqui, né? Porque o duto não pode ter dimensão maior que, né, que esse entreforro aqui, né? Então, supondo, por exemplo, que esse duto fosse aí de 0,50 metros. Né? Então, que eu sei, bom, se é 0,50, eu tenho um duto, né? Tá uma dimensão, por exemplo, de 0,30, né? 30 centímetros, ainda tem um isolamento térmico e tal, então ele cabe dentro do forro. Então é isso, né? Tem um critério aí, né? Algum critério a gente tem. O que é importante é que a gente sempre tente manter, né? Pelo menos o lado, né?
Se eu adotei que é 30, tentar manter todos aí no mesmo valor, porque fica mais fácil lá pro duteiro, né, para ele construir isso daí, né? Ok, então fez lá o primeiro trecho. Então o primeiro trecho ficou, né, 30 por 25 centímetros. Então essa dimensão que está aqui, ó. Essa dimensão que aparece aqui. Aqui tem um registro, né, um dumper, por quê? Porque senão toda a vazão de ar vai, né, embora. Então precisa de um dumper aqui, não, um registro para regular a vazão, porque quanto que está saindo daqui do ventilador? Está saindo 600, né? 600 metros, desculpa aqui, vazão, né? Vazão 90 metros cúbicos por minuto, né? Então, se está saindo 90 daqui, eu só preciso de 30 aqui, eu preciso ter alguém para regular essa vazão de ar, né? Senão, né, eu perco isso. Então, aqui vai ter um registro que vai, né, mandar para cá só a vazão necessária. Beleza. Aí agora a gente vai dimensionar, né, o trecho D. Esse trecho aqui, ó, esse trecho aqui. Então, o trecho E é todo esse cara aqui, ó, tudo isso aqui, todo esse pedaço aqui, ok? Tudo isso aqui é o trecho E. Esse trecho aqui, ó, lá no duto principal, é o trecho D, tá? Aqui é o trecho D e aqui é um ramal dele. Então, nesse trecho D, qual que é a vazão aqui? 60 metros cúbicos por minuto. Por quê? Porque esse ramal é 30, esse ramal aqui é 30, 30 mais 30, 60. Então, aqui, ó, são 60 metros cúbicos por minuto. Tá ali, ó, trecho D, né? 60 metros cúbicos por minuto. Bom, se aqui a velocidade era 400, o que que ele fez? Ele aumentou um pouco a velocidade para o trecho anterior, tá? Baseado em quê? Num critério dele, né? Tá? Num critério dele ali de experiência, né? Tá? É isso que ele fez ali, né? Então, isso, ele adotou ali um valor de 450 metros por minuto. Fazendo a conta, então, aqui, eu tenho aí 0,13 metros quadrados. Fixei um valor, né, um lado ali em 0,30. Quando eu fixo um valor de 0,30, agora o outro virou 0,43. Se eu pegar, olhar isso daí de planta, né, eu estou com alguma coisa mais ou menos assim, né? Só nesse trecho aí, né? Aqui, por exemplo, né? E assim, né? Tá? Então, por exemplo, esse lado aqui está na parede, né? Isso aqui, é que eu estou riscando de novo aqui, tá lá, né, para o lado da parede aqui, para esse lado aqui, né? Tá? E aí, aqui tem, agora tem 0,43 e aqui tem 0,25, né? Ok? Pode ser assim, como pode também estar assim, né? Ok? Então, aqui está com 0,43 e aqui com 0,25. Mas a altura, né, se eu pegar agora a altura, olhar, né, olhar a vista frontal aí, né, aqui no caso está desse jeito aqui, que é o jeito que está desenhado lá, né, numa vista frontal, se eu for olhar, né, desse lado aqui, né, pensando que aqui é um olhinho, né, então aqui, deixa eu apagar porque não tem muito espaço, né, nesse slide, eu vou ver alguma coisa mais ou menos assim, né, opa, ficou feio pra caceta, né, peraí, vamos, então aqui tem uma linha, aqui outra linha, o que que é isso daí? 0,30, né? E aí aqui eu vou enxergar uma coisa assim, né? Quem que é essa linha aqui? É porque, né, eu tenho essa redução aqui, né? Tá? Que eu enxergo aqui como uma linha, né? Todo ele tá na mesma altura, né? Qual que é a altura? 0,30. Ok? Tá? Então, o que que ele fez? Ele dimensionou esse trecho de duto aqui, ó. Esse trecho de duto aqui, que é o trecho D, tá? Tá, então, feito, né, baseado numa experiência,
Agora ele vai para a boca 2. A boca 2 é 30 também. Tá? São os mesmos 30. Tá? Só que qual que é a velocidade que ele está aqui? Ó? A velocidade que ele está aqui é a velocidade que ele está vindo desse lado aqui. Então ele está propondo que a velocidade dentro do ramal é a mesma velocidade que no duto principal, 450. Então, vai dar um duto com uma área de seção transversal de 0,067 metro quadrado. Tá? E aí, se eu fixo um lado em 0,30, o outro lado ficou 0,22. Tá? Mas nota que sempre um lado está ficando com 0,30. A gente vai ver qual que é o valor mínimo, né? Que é 0,10 aí, né? Beleza, agora ele vai para o trecho C. Então, ele tá fazendo o seguinte aqui, né? Ele está indo lá de trás para frente. Ele está caminhando na direção do ventilador. Então, ele está aumentando a velocidade, tá? Conforme ele vai chegando no ventilador. Se ele fosse do ventilador para o fim, ele ia diminuindo a velocidade, tá? Ok, então vamos lá. Então, aqui, né? Agora a gente vai aqui para o trecho C. No trecho C, eu tenho essas duas vazões, que já são 60, mais o dessa boca aqui, que é de 10. Então, são 70 metros cúbicos por minuto, né? 30 daqui, com 30 daqui 60, mais 10 daqui 70. Então, a vazão nesse trecho aqui é de 70 metros cúbicos por minuto. E qual que é a velocidade que ele está né, que ele está arbitrando para esse espaço aqui? 480 metros por minuto, tá? Continua menor que a velocidade do ventilador, tá? E aí, quando ele faz um pelo outro, achou lá 0,15 metro quadrado, fixo um lado em 0,30, outro lado ficou com 0,5. Aqui, né, é importante também lembrar, né, que essa lateral aqui está aumentando. Tem que ver se não vai dar interferência. Aqui, no caso, nada tem interferência, né? Mas lá na obra tem que ver se não dá interferência com outras coisas da obra, né? Então, uma viga no meio do caminho, né? Uma coluna, ou passa uma rede de hidráulica, passa uma rede elétrica, tem tudo isso, né? Então, aqui tá, né? O céu é o limite, né? Tanto faz o tamanho que vai dar, que tudo vai caber, né? Mas, né, lá na vida real tem que verificar se depois cabe, né? Então, calculou aí o trecho, né? O trecho C, esse trecho aqui reto aqui, agora a gente vai dimensionar esse pedaço aqui. Vamos lá. Então, é a boca 3, 10 metros cúbicos por minuto, né? Para a mesma velocidade que vem aqui em C, ó, mesma velocidade aqui. E aí, então, eu vou ter aí, né, uma boca, né, que vai ter uma área de 0,021 metros quadrados. Aqui, ó, o que que aconteceu? Viu que ele diminuiu, né, a altura. Por quê? Porque se ele coloca 0,30 aqui, faz a conta para mim aí, ó. Faz essa conta aí, ó. B igual a 0,021 dividido. Opa, só acertar o 21 aqui para não ficar parecendo um 4, sabe? 21 dividido por 0,30. Faz isso aí para mim, por favor. E aí? Quanto deu esse negócio aí? 0,07. 0,07? 0,07 metros. Então, o que acontece? Por que ele não fez isso? Porque essa dimensão aqui é inviável, não dá para construir. Então, a mínima dimensão de lado para um duto quadrado ou retangular é 0,10, tá? 100 milímetros, 10 centímetros, do jeito que você, né, quiser, né? Tá? Essa é a mínima dimensão. Por quê? Porque senão o cara lá do duto ele não consegue construir com menos que isso. Além de, isso daí dá uma restrição para o ar, né? Você imagina que o ar vai passar num lugar que está assim, ó, tá?
Então, um lado, né, uma dimensão muito pequena aqui, ou podia ser o inverso, né, uma coisa assim, né, por exemplo, tá? Isso aqui é inviável, né? Tá? Isso aqui causa uma restrição para o ar, porque o ar, na hora que o ar vai passar nesse duto, ele, né, lembra que junto à superfície a velocidade é igual a zero, né? O ar é um fluido real, né? Então, junto à superfície aqui, ó, a velocidade do ar é zero. E tudo é zero, ok? E ela vai aumentando conforme ela vai caminhando do centro. Então, aqui, se você tiver uma restrição muito grande, o que que acontece? Vai ter uma velocidade muito alta aqui no centro, aqui, né? E muito baixa nas extremidades. Isso é ruim. Além do mais, né? Lá para a construção do duto, esse valor menor que 0,10 começa a ficar improvável que ele consiga fazer isso, tá? Tem dificuldade de manufatura. Então, o menor valor, né, de duto quadrado, retangular, é 10 centímetros aí de lado, né? Tá? Então, o que que ele fez aqui nesse caso? Bom, ficou ruim com 30, então eu vou fazer o inverso, né? O que que ele fez? Então, A vai ser igual a 0,021 dividido por 0,10. Entendeu? E fixou quem? Fixou o lado que é o lado que normalmente ele está calculando. E aí achou uma outra dimensão, 0,21. Tá? Então, por quê? Por conta de restrição de fabricação e por conta de problema fluidodinâmico aí, né? Tá? Então, lembra, mínima dimensão 0,10, né? Duto circular ou retangular. Joia. Bom, depois foi para o trecho B. Esse aqui é o trecho B, né? Tá? Esse cara aqui. Então, qual que é a vazão desse trecho B? 30 aqui da boca 1, mais 30 da boca 2, mais 10 da boca 3, mais 10 da boca 4. Então, 30, 60, 70, 80, né? Tá? Então, são 80 metros cúbicos por minuto que tem de vazão nesse trecho aqui. De novo, né? Arbitrou uma velocidade, 500 metros por minuto, e aí achou 0,16 metros quadrados. Então, ó, lá no duto reto, tá tudo com 0,30, só o ramal ali que ficou menor, né? Então, continua 0,30 por 0,53. Boca 4, tá supondo a mesma velocidade aqui, que é a velocidade do trecho, né? Tá aqui, né? E aí, de novo, né? Fixou no mínimo o valor de lado para achar outro aqui, 0,20, né? Pois o trecho A é esse trecho aqui, ó, que é na saída aqui do meu ventilador aqui, né? Do meu ventilador aqui, né? E aí aqui, ó, o que que ele tem? Tem a vazão total, né? 30 daqui, com 30 daqui 60, com 10 daqui 70, com 10 daqui 80, com 10 daqui 90. Então, ele tem 90 metros cúbicos por minuto. Colocou uma velocidade para o ar menor do que, né, a velocidade do ventilador aí achou, né, um valor 0,17 metros quadrados, fixou um lado em 0,3, achou o outro 0,57, que é o que está aqui, né, ó, 30 por 57, é a face dele aí, né, e depois, né, faz aí, né, então aqui, ó, 30 por 57 está aqui, né, ó, tá, então faz a transição aí, né, para poder entrar no pleno aí, né. Boca 5, né, Boca 5, ele está usando a velocidade total, mas a vazão é menorzinha ali, né? A vazão é 0,10, acha a área de 0,019, fixa pelo menor dimensão, 0,10, e achou outro lado, que é 0,19. Calculou, dimensionou todo o duto aqui. Agora ele vai dimensionar o duto de retorno e o duto de ar externo, né? Então, retorno, está supondo aqui que 10% é de ar externo e o restante é retorno, então se tinha 90, 80%, né, 80 metro cúbico por minuto vai ser o que vai vir de retorno, tá aí, fixou uma velocidade para o ar em 300 metros por minuto, achou lá 0,27, fixou um lado em 0,30, o outro deu 0,90. O ar externo, a vazão é 10, né, 10 com 80 dá 90, que é a vazão total, fixou uma velocidade, né, e achou uma área. Com essa área, fixou um lado e calculou o outro. Tá? Então, é um método é,
bastante simples. Mas qual que é o problema desse método, né? O problema desse método é o seguinte: eu calculei aqui um diâmetro baseado numa velocidade que eu arbitrei. Agora eu pergunto, quanto que é a perda de carga nesse trecho aqui? Ela é maior, menor ou igual à perda de carga nesse trecho? Que é maior, menor ou igual à perda de carga desse trecho? Que é maior, menor ou igual à perda de carga desse trecho? Que é maior, menor ou igual à perda de carga desse trecho? Então, o que que acontece? Vamos supor que a perda de carga no trecho C aqui, ó, por conta do valor que eu adotei, ela é maior do que, por exemplo, o trecho D e o trecho B. Vai ficar um pouquinho complicado regular esse negócio, tá? Vai ficar um pouco complicado aqui, né? Esse damper aqui, né? Esse registro aí, esse damper para regular, né, a passagem de ar, vai ficar um pouco mais complexo, né? Tá? Por quê? Porque o ar vai ter mais facilidade para passar onde? Para passar em B, que B tem perda de carga menor. Então, eu vou ter que praticamente estrangular o B aqui para o ar ir para C, porque a perda de carga aqui é maior. Se a perda de carga em C é maior do que em B, o ar é igual à água, né? É igual a qualquer outro fluido. Ele vai para onde está mais fácil, né? Se eu tiver uma mangueira com água e tiver um furo na mangueira, o que que vai fazer a água? Vai sair por aquele furo. Por quê? Porque está mais fácil sair por ali do que ir em frente empurrando o resto da tropa, né? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então, o problema desse método é que a gente não tem essa noção. A gente pode ir calculando depois a gente calcula. Só que, se eu vou calcular depois, é melhor já usar um método no qual eu já uso perda de carga mesmo, né? Tá? Eu já tenho uma noção de perda de carga. Então, essa é a dificuldade desse cara aí. Por isso que muitas bocas de saída vão dificultar ainda mais, né? Tá? Porque lembra, né? Como é que eu calculo a perda de carga aí, né? Aí agora vem aquela coisa que a gente não queria, né? A perda de carga, né? Um trecho reto aí, certo? Vai ser o quê? Vai ser lá o fator de atrito vezes a velocidade desse cara aí, né? A carga cinética, né? Tá? Vezes uma relação, né? De comprimento por diâmetro, né? Isso daí vocês viram lá, a equação de Darcy, né? Tá? Então, o que acontece aí, né? O que acontece é o seguinte, é, isso né, pensando em perda de carga em metro, né? Pensando né, em metro. Se eu tivesse, por exemplo, querendo calcular isso daí em ΔP, ficaria F V quadrado por 2G vezes ρ, né? Tá? Aqui, desculpa, aqui errei aqui. Não. Rho V quadrado por 2, né? Vezes L por D. Isso aqui dá a resposta em Pascal, né? Ok? Tá? Então, o que que acontece aí? Se eu mexer na velocidade, se eu calculei uma velocidade aqui, deixa eu fazer contra a cor esse negócio aí. Se eu arbitrei uma velocidade e encontrei um diâmetro, isso vai impactar em quem? A perda de carga, né? Certo? Então, pode ser que um trecho intermediário tenha perda de carga maior do que um trecho ajusante ou amontante, aí, vamos dizer assim, né? Antes ou depois. Se for antes, é um problema, porque aí eu vou ter que fechar o registro do anterior para que o ar tenha vontade de vir para cá, né? Certo? É basicamente isso aí, né? A gente vai ter que fazer o que aqui? Vai ter que ir fechando aqui para o quê? Para aumentar a perda de carga desse trecho aqui, né? De forma que aí eu consiga equilibrar, né, a perda de carga para aí o ar vir para essa direção aqui, tá? Mas aí eu vou chegar aqui, o ar ainda tem que vir para esse lado. Aí eu mexo aqui no damper para regular aqui, né, para vir só a vazão que eu quero para cá. Só que quando eu faço isso, o que acontece com a perda de carga aqui? Aumenta mais ainda.
Aí ela aumenta mais ainda, o que que acontece no trecho anterior? A perda de carga fica menor. Aí tem que, né? Aí o cara fica lá regulando isso e lembrando, né? De todos os seus antepassados aí, né? Ele vai ficar lá, né? Bem contente com você, né? Tá? Então, esse é um problema desse método, tá? É, que então os outros métodos tentam resolver isso, né? Tentam minimizar esse cara, tá ok? Tá? Então, antes de eu falar disso aqui, só deixa eu voltar aqui. Então, essa é a ideia, né? Tá? Essa é a ideia do método, né, de igual velocidade, ok? Bom, aqui, o que que a gente tem? Aqui a gente tem o seguinte, isso aqui é um exemplo, né, de uma instalação que a gente vai usar ele para fazer os três, né, os três métodos de dimensionamento de duto, tá? Então, nos três métodos, a gente vai usar esse desenho aqui, ok? O que que é esse desenho aqui? Aqui, ó, tem uma casa de máquinas, deixa eu mostrar no computador, né? Então, isso aqui é uma casa de máquinas, tá? Aqui eu tenho um equipamento, tem uma máquina aqui, né? É essa máquina que está aqui, essa máquina que está aqui, que tem essas, né? Tem essas, né, esses valores aqui, né? Tá? Tem esses valores aí, né? Então, lá do evaporador dele aí, né? Ele tem aí né, ele pode ter 5.400 metros cúbicos por hora de vazão de ar ou 6.800 metros cúbicos por hora de vazão de ar. Aqui é a pressão estática, de 10 a 20, tá? E aqui são as dimensões dessa máquina aí que está aqui dentro, tá? É, a pressão estática, não nesse agora aqui, mas depois, né, a gente vai aprender a calcular quanto é que deu de pressão estática no circuito aqui, para ver se essa máquina vai atender ou não, né? Então, como é que funciona aqui? Aqui tem as dimensões, né? Isso aqui é um unifilar. O que que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, esse ambiente aqui é o ambiente que eu quero climatizar, tá? Então, tá aí esse ambiente aqui. E aí, eu peguei e fiz um rabisco, né, um unifilar aqui, um sketch do como é que eu vou fazer isso, né? Então, antes de eu sair calculando qualquer coisa, eu preciso ter um desenho preliminar. Então, basicamente, o que eu quero? Eu quero sair da máquina aqui, ó, fazer um trecho de duto para cá, depois um trecho de duto para cá, um duto principal aqui, né? E aqui estão as dimensões. Então, ó, da máquina até aqui tem 3 metros, desse trecho aqui até aqui tem 3,75 metros, depois daqui até aqui 3,50, 3,50, 3,50, 3,50. Tá aí. Aqui são ramais, né? Isso aqui pode ou não ser duto rígido, né? No caso aqui, nesse caso aqui, a gente vai considerar isso aqui duto flexível, tá? Para a gente não ter que dimensionar, ficar dimensionando muita coisa para gastar muito tempo, né? Então, aqui é um duto flexível, então todos os ramais aqui são dutos flexíveis, né? Que tem 1,75 m de comprimento até lá, né, um difusor. Aqui um difusor, então tem vários difusores aqui, e isso daqui, né, esse espaçamento aí foi baseado num critério que a gente, né, ainda vai comentar sobre isso daí, não é disso que a gente está falando agora, né, tá? Então a gente só está falando do duto. Então, tá aí. Bom, se eu fizer um corte desse cara aqui, o que está acontecendo? Tá aqui minha máquina, então da máquina aqui para cima tem 1,30 m, e aí vem aqui, ó, 3,75, que é essa mesma cota, aí 3,50, 3,50, 3,50. E aqui, ó, tá o meu entreforro. Então, meu entreforro, 50 centímetros. Então, o meu dimensionamento tem que caber aqui dentro. Quanto que são as vazões aí? Então, já tá aqui, ó, esse difusor é 189, 189, 180, todos aqui são 189, tá? Todos eles são 189, ok? Aí, e aqui está minha máquina, né? E aqui está minha máquina, a máquina que eu escolhi, tá? Na verdade, se você depois for fazer a conta, aí você vai ver que não, né, vai faltar um pouquinho de ar, mas a gente está adotando que, né, vai usar isso daqui mesmo, porque primeiro que era o catálogo que eu tinha, e segundo que é, isso aqui é vazão máxima, né? Tá? É quando a carga está máxima aí, ok? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai dimensionar essa rede de dutos,
esse trecho de dutos aqui, ó, tá? Esse trecho de dutos aqui, baseado no método de velocidade para o escritório, tá? Como se isso aqui fosse um escritório, ok? Tá? Então, antes de eu fazer isso daqui, né, antes de a gente começar a calcular isso daí, aí, né, a gente já vai ver como é que a gente vai fazer isso, e eu vou disponibilizar esse material para vocês aí. Deixa eu só mostrar um projetinho, né, que eu mostro lá para o pessoal de projetos, né, deixa eu pegar ele aqui. Cadê você? Só um minuto que eu tenho que lembrar qual que é o nome do arquivo, né? É tão simples assim, né? Beleza. Tá aqui. Acho que é isso aí. Deixa eu pegar aqui, dar uma ampliada nele. Então, o que a gente está falando lá, né, é isso aqui, ó. Questão de projetos, aqui lá, da aula de projetos, né? Então, tá aqui. Isso aqui é um desenho de anteprojeto, tá vendo? Isso aqui é um ambiente, né? É um prédio comercial, né? O que a gente tem aqui? Isso aqui, deixa eu pegar um pointer que fica mais fácil para enxergar, eu acho, né? Aqui é uma casa de máquinas, tá? Isso aqui é uma casa de máquinas. Aqui é um duto de tomada de ar externo, tá? Porque tem um ambiente aqui do lado, tá vendo? Então aqui é uma tomada de ar externo, né? Que vem para essa casa de máquinas. O que que tem nessa casa de máquinas aqui? Tem uma caixa ventiladora, tá? Aqui embaixo tem uma outra casa de máquinas aqui, né? Tá aqui. Que aqui tem uma máquina, né? Um selfie aqui, que é a, né, água gelada, né? Tá? Então, tem um shaft aqui em algum canto, que acho que é aqui, né? Se não me engano, né, vai descer aqui uma tubulação de água aqui, tá? E aí aqui, ó, você tá vendo que tem essas linhas tracejadas aqui? O que é isso? Isso aqui é, né, o caminho do ar. Então, você vai ver aqui, não tem diâmetro, né? É só por quê? Porque aqui são equipamentos hidrônicos, né? Cada ambiente aqui, ó, tem um hidrônico aqui, né? Tá? É que vem lá de um piso técnico, né? Tem lá os chillers lá, né? Que vai mandar água gelada para esses caras. Então aqui vai climatizar esse ambiente, esse, né? Cada um é uma zona aí, né? E aqui tem um CPD. No CPD, além do hidrônico, tem um equipamento convencional, porque né, aqui não pode ficar, né? Sem climatização, né, sem resfriamento, né, caso por algum motivo precisa desligar lá a máquina lá, entra, né, um sistema aí comum, né. Aqui é uma área técnica, uma área grande aqui, né, por exemplo, pode ser uma engenharia, né, coisa assim, né, no caso aqui é uma engenharia aqui, né, esse aqui é uma engenharia. E aqui, ó, tá vendo essa linha aqui, ó, essa ligação, né, mas essa linha aqui é um duto, né, tá, é uma linha de duto. Então, é uma ideia de né, dimensionamento, né, uma ideia que então, uma tubulação vai para, né, o duto vai passar aqui. Aqui são difusores, e esse linha tracejada é que aqui eu vou colocar né, um flexível, então a simbologia é para flexível, né? Tá? Aqui, ó, são grelhas de retorno, tá vendo? Isso aqui é uma grelha de retorno, tal. Então tem 5 grelhas, né? Uma, duas, três, quatro, 5 grelhas de retorno que vai retornar o ar por forro para esse ambiente aqui, certo? Esses hidrônicos aqui eles só fazem o resfriamento e aí eu vou insuflar ar externo que vem da caixa ventiladora, entra nessas grelhas aqui, né? Essas grelhazinhas aqui. Ok? Então, tá vendo? Aqui não tem dimensão. É o que exatamente o que está acontecendo lá. Tá? Depois, então isso aí é um anteprojeto. Depois que eu faço o dimensionamento, né? Eu vou dimensionando,
aí ele ganha forma, né? Olha. Então, tá aqui minha máquina, e aqui tá o duto, ó. Aí agora aqui, tá vendo que eu coloquei as dimensões? Então, as dimensões, 65 por 30, 50 por 30, 35 por 30, aqui acho que era 20 por 30, né? Não dá para enxergar aqui no desenho. Né? E aqui, ó, também é um duto, tá vendo? Uma tubulação que vem por aqui, ó. Tem as dimensões dele lá, ó, 20 por 20, por exemplo, aqui, ó, 25 por 20, 20 por 20. E aqui, né, são, né, os meus flexíveis que vão lá para a grelha, né, são os ramaizinhos aí, né? Tá? Então, é isso, né? Então, o que está aparecendo lá é um anteprojeto, é isso aqui, né? É uma ideia, né? Tá? Uma ideia em cima dessa ideia. Agora a gente vai colocar dimensões, né? Ok? Tá? É, aqui já é parte hidráulica, né? Tá, aqui é o shaft que eu falei, né? Tá aqui o shaft aqui, né? Aqui, ó, onde passa a tubulação, vem aqui a tubulação aqui para minha máquina aqui, né? Mas aí já é outra coisa, outra história, né? O que eu queria mostrar é só isso aqui, né? Tá? Então é isso que está acontecendo lá naquele projeto, né? Então naquele projeto que a gente tem é exatamente isso, né? Tá? Então vou voltar lá no nosso, deixa eu só então, tirar isso aqui do. Pronto. Foi, deixa eu voltar no outro, aqui, compartilhou, tá aqui, beleza? Tá? Então é isso aí, né? Que mais que a gente, então o que que a gente vai fazer? A gente vai dimensionar pelo método de velocidade, né? Aqui são as características da máquina, aqui essa pressão estática aqui, né? Tá? É o quanto que a máquina, né? É o limite, são as condições da máquina, quanto que essa máquina consegue, né? Vencer, né? Bombear. O nosso projeto aqui, né, tem que estar com uma pressão, né, uma pressão estática menor do que esse 20 aqui e maior do que 10, né? Senão essa máquina não é capaz de, né, de atender esse critério, né? Primeiro método de igual velocidade, a gente dimensiona, depois a gente pode até calcular a pressão estática total e tal, mas continua com o problema também de ter que saber qual que é a perda de carga. A gente não vai querer saber isso, a gente está aqui, a gente só vê como é que dimensiona esse cara aí, tá? Então, ó, o que que a gente tem aqui? Ó? Faz para mim aí, ó, 189 litros por segundo vezes, quantas bocas tem aqui? 2, 4, 6, 10. Quanto dá isso aí? 189 vezes 10. Vamos lá ver se vocês são bons de matemática. Ih, eu acho que eu tô dando aula sozinho hoje. Não, ninguém se habilita e eu vou falar, porque só Ah, não não, o fala. Everton colocou Não, aqui, eu tô aqui. Ah, 1890. colocou? Colocou. O Everton tá aí. E o Everton também, o Everton, ele não fala no microfone aqui, mas toda hora ele responde aí no chat aqui, tá aí. Tá com a calculadora em dia aí, né? E hoje de manhã tinha uns caras que tá com a calculadora descalibrada lá. Precisa levar lá na Santa Efigênia para regular. Então deu conta aí, 1890 litros por segundo. Converte isso daí para mim para metro cúbico por hora. Opa, não pode não, Dimas. Acho que tem alguma coisa. 6.804. Ah, tá. 6.804 metros cúbicos por hora. Tá. Então, ó, se é 6.804 metros cúbicos por hora, aqui na máquina, né? Dessa máquina aqui, a gente vai escolher essa aqui, tá? 6.800. Óbvio, né? Que assim, é só para a gente ter uma noção, porque depois lá eu vou. Só para você, né? Caso eu fosse escolher esse daqui. Na verdade, eu tenho que escolher uma um pouco maior, né? Porque esse aqui está menor, né? Tá? Mas vamos supor que fosse 6.800, ela seria com 6.800 aqui, eu precisaria diminuir um pouco a vazão desses caras aí para poder, né, usar essa máquina aí no máximo dela, né? Tá? Só para você ver que
não bate, né, a máquina aqui com o que a gente tem aqui, tá? Não bate as informações. Por quê? Porque eu não consegui, né, os catálogos que eu tinha aqui na época que eu fui fazer isso, esse aqui era o máximo que eu tinha, né? E aí, para não ficar procurando aí o tempo era curto, eu coloquei esse, e esse ficou até hoje, e eu acho que ele vai ficar durante um bom tempo aí, né? Tá? Então, se são, por exemplo, vamos supor que ele fosse 6.808, né, que acho que é o número aí que dá em metro por hora, né, tá? Se ele fosse 6.804, né, 6.804 metros cúbicos por hora, esse 6.804 metros cúbicos por hora está passando metade nesse cara aqui, ó, e metade nesse cara aqui, certo? Então, mesmo que eu não tivesse, por exemplo, a velocidade, né, na saída aqui, eu teria como saber qual que é essa velocidade fazendo, né, essa área aqui, né, ó, a área desse cara tem as dimensões aqui, tem essa cota e essa cota aqui, né, sabendo que vazão é velocidade vezes área, né, eu conseguiria encontrar a velocidade em cada um deles, né, seria fácil, né, a velocidade seria, né, a vazão dividido pela área. Então, dá para saber aí, né, dá para calcular isso, ok? Tá, então eu saberia quanto que é a velocidade de cada um aqui, né, tá, para saber quanto que seria esse trecho aqui, né, quanto que seria essa ligação aqui, né, e aí depois, daqui para cá, né, eu vou, né, verificar lá qual que é a velocidade, ok? Tá? Então tá aí, né? Dá para fazer isso, né? A gente não vai fazer aqui porque não é a minha ideia, eu, né, tô mais preocupado com outras coisas nesse momento, né? Então, ó, ele fala pra gente que é um escritório, tá? Fala pra gente que é um escritório, esse negócio aí e tal, e aí a gente vai calcular. Eu vou calcular saindo da máquina e indo embora, tá? Saindo da máquina e indo embora. Eu não estou ainda pensando em redução, em ampliação, a gente ainda não falou como, né, como é que a gente vai fazer isso, a gente está preocupado só em diâmetro de duto, tá ok? Tá? Então é isso que a gente vai, né, fazer aqui. Bom, então vamos supor, né, que eu tenho minha máquina lá e eu vou começar aqui, então, desse ponto aqui, ó, dessa daqui, né, no meu início aqui, ponto 1 aqui, vou dimensionar esse trecho 1, ele vai até onde? Até aqui, ó, tá? Até aqui. Então, ele sai daqui, ó, esse pedaço, vou fazer ele com uma cor, né, vou fazer aqui com... Ele sai daqui, ó, sai da máquina aqui, todo esse trecho aqui, ó, ele tem mesma dimensão, ok? Tá? Que é esse trecho aqui, ó, baixo. Todo ele tem mesma dimensão. Por que que tem mesma dimensão? Porque todo ele está a mesma vazão, que é a vazão máxima aqui, né? Tá? Que segundo aí o Dimas calculou para a gente, aí deu 6.804 metros cúbicos por hora. Acho que é isso aí que ele falou, deixa eu só copiar lá, isso, 6.804, né? 6.804 metro cúbico por hora. Por hora ou por segundo que você me deu isso aqui, o Dimas? Por hora, né? É por hora mesmo. É por Beleza, hora. tá joia. Ok, né? Então, esse trecho aqui todo está assim. Beleza, como é que eu vou calcular isso? Bom, de novo, eu vou fazer o seguinte: vazão é velocidade vezes área. Então, eu vou arbitrar uma velocidade. Mas, ao invés de eu fazer que nem o L. Prader fez, né, eu vou fazer o seguinte: eu vou lá no meu material, para trás aqui, ó, e vou observar lá, né, vou pegar lá o que a 6401, né, ela dizia que dizia, porque ela não existe mais, né? A gente usa isso aqui como uma pequena referência, né? Então vamos lá. Ele fala que um escritório, né? Então, escritório está aqui, né? Ó, vamos colocar aí, né? Dentro dessa faixa aqui, ó, tá? Eu estou lá num duto principal. Duto principal, então, né? Ele diz aí para gente aí, ó, que são essas velocidades aqui, né? Tá aqui. Tá aí. Entre 5 e 6,5. Mas vamos voltar lá no nosso desenho. Ó, aqui é uma casa de máquinas, né? Casa de máquinas aqui e tal. Ele vem para cá e entra aqui e chega até aqui. Se eu começar com 5, talvez minha velocidade vai, né? Depois ficar muito pequenininha lá na frente lá. Então eu vou fazer o seguinte: né? Eu vou fazer o seguinte. Bom, qual que é a máxima que ele recomenda? 8. Então eu vou partir de 8 metros por segundo.
Beleza, vamos lá então. Então eu vou fazer aqui, chamar de trecho 1, esse amarelo aí. Deixa eu ver se eu tenho um espaço para fazer isso. Não tenho, né? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer essas contas. Vou fazer essa conta nesse pedaço aqui. Então, ó, trecho 1. Tá? Qual que é a velocidade adotada? A velocidade adotada, 8 metros por segundo. Qual que é a vazão nesse trecho? Bom, a vazão nesse trecho é 6, opa, 6.804 metro cúbico por hora. Mas dá para dividir metro por segundo com metro cúbico por hora? Para achar a área? Não, né? Esse negócio vai ter que estar em quê? Metro cúbico por segundo. Faz aí para a gente aí, 6.804 metro cúbico por hora para metro cúbico por segundo. Quanto dá isso aí? Um 1,89 metro cúbico por segundo, isso aí? É isso aí, Dimas? Isso aí? É isso mesmo? Bateu É o isso aí, número. professor. 6.804, 1,89, né? 1,89. 1,89 metro cúbico por segundo. Ok. Então, como é que eu vou calcular a área? Bom, a área vai ser o quê? Vazão dividido pela velocidade. Então, a área vai ser a vazão, 1,89 metro cúbico por segundo, dividido por 8 metros por segundo. Corta, 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 vai sobrar metro quadrado. Quanto que deu a área aí? 0,23,625. 0, quanto? 23.625, 24, pode ser? Ótimo. Tá lá, metro quadrado. Ok? Tá aí. Essa é a área. Então, essa é a área de seção transversal. Nota que aqui, ó, a gente não tem a menor ideia de perda de carga, de nada, né? É só uma área, né? Tá? De seção transversal. E aí, agora, eu vou pegar e vou fixar um lado. Então, ó, se meu pé direito aí é 50 centímetros, vamos supor aqui, né? Vamos colocar 40, tá? De altura, tá? Vou colocar um duto que tem 40 de altura, tá ok? Tá? Então, supondo aí, gente, né? Estou sem espaço aqui. Normalmente, tudo isso aqui eu faço na lousa, né? É, depois eu. E aí, para eu ficar, né? Para eu incluir aqui um slide para ficar indo e voltando toda hora, fica ruim também, né? Então, vou supor, né? Vou adotar, né? Adotando altura, né? Vou colocar aqui H, altura de 40, né? De 0,40 metros, ok? Tá? Tô adotando esse valor aí para ver o que vai dar, né? Então, H é esse cara aqui, né? H tá aqui, ó. Como se o duto tivesse aqui, né? Então, tô falando que esse cara aí vale 0,40 metros, né? Então, fica o quê? Fica, então, que a lateral, né? Que eu vou chamar de L, tá? Vai ser, então, 0,24 dividido por 0,40, certo? Quanto dá isso aí? Zero seis. 0,6, beleza. Então, ó, eu vou ter um duto
eu tenho esse trecho aqui, ó, esse primeiro trecho aqui, né? Deixa eu mudar aqui para point. Então, esse primeiro trecho aqui, né? Lógico que não daqui de dentro, né? Porque aqui vai ter, né, você tem duas saídas, né? Então vai ter uma boca aqui, né? Uma calça, né? Que a gente chama isso aqui, né? Então a calça, depois vem o duto aqui e tal, né? Tá a curva, enfim. Mas todo esse trecho aqui, ó, todo esse trecho útil aqui vai ser um duto de 0,40 por 0,60. Ok? Tá? Tá aí. Beleza. Aí, então, aqui agora, cheguei até esse ponto. Agora aqui, ó, eu vou ter, né, dois ramais, que eu tô tirando o quê? 180 litros por segundo para um lado, 180 não, 189 litros por segundo para um lado e 189 para o outro. Então, concorda que a vazão para frente aí vai ser menor, né? Tá? Então, a vazão agora, deixa eu mudar a cor desse negócio aqui, colocar esse verde claro aqui. Então, nesse trecho agora aqui, ó, a vazão é menor do que no trecho anterior. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou saber quanto que é essa vazão aqui nesse trecho e vou propor uma redução de velocidade. Ok? Tá? Então, faz para a gente aí, ó. Faz para a gente aí essa continha aqui nesse trecho aqui, ó. Nesse trecho aqui, que eu vou chamar de trecho 2, vou colocar aqui o número 2 aqui. Número 2 aqui. Faz aí 1,89 metro cúbico por segundo menos 2 vezes 189 litros por segundo. Tá? Por quê? Porque ele vem com vazão máxima aqui, ele chega aqui, ele joga uma quantidade para cá e uma quantidade para cá, e aí depois a gente caminha para lá, né? Certo? Então vê aí pra gente aí quanto é que dá esse trecho 2 aí, quanto é que é a vazão nesse trecho 2. Não tem que converter esse litro por segundo aí, não? Tenho, ó, com certeza, né? Eu só estou dizendo o que que é aqui, né? Eu quero esse a vazão aqui menos essas duas, né? Aí o resto é sexto semestre, né? Se estiverem aí, me avisa aí, tá? Então, olha lá, é 1,89 metro cúbico por segundo menos duas vezes, né? Aí você converte aí, né? 189 litros por segundo. Óbvio, né? Que aqui, né? Como tem que passar por metro cúbico, é a mesma coisa que fazer o seguinte, né? 189 vezes 10 a menos 3, né? Que é isso aqui vira metro cúbico por segundo, né? Certo, mano? Passa aí para nós aí. Confere com o pessoal. 1,512. Vou colocar aqui, se estiver errado, alguém fala, né? 1,512? Não, tá certo, tá certo. Beleza, Bateu. joia. Você viu, Agenor? Ficou todo mundo esperando alguém falar, né? É. Tá aí, ó, 1,512 metro cúbico por segundo. Bom,
quanto que foi a velocidade que eu usei no trecho anterior? Eu usei 8. É agora aqui no trecho 2. Então, aí que vem, né, o problema desse método. É você que, né, com a sua experiência aí, que vai adotar. Eu vou adotar aqui 7 metros por segundo. Tá? Pode ser menos? Pode. Não pode ser mais, né? Tá? Então, ó, o que eu fiz? Eu vim aqui, peguei esse valor máximo aqui, eu adotei essa tabela como uma referência, como eu poderia, por exemplo, ter começado com 6,5 ou até com 5, né? Tá? Eu acho até que, né, particularmente falando, eu adotaria uma velocidade bem menor, né? Eu adotaria 6,5 para que dentro do escritório ficasse uma velocidade baixa. Mas como é um exemplo, né? Tá? Mas eu acho que se eu adotar uma velocidade baixa, talvez eu não consiga atender o pé direito ali, né? Tá? Por isso que eu adotei 8 ali, né? Então agora aqui eu vou colocar 7. Né? Então nesse trecho aqui eu estou adotando como 7, ok? Tá? Estou ali com um duto de 0,4 aqui, né? Usando um espaço aqui, né? Depois aí vai ter ainda, né, o isolamento e tal, mas, né, tô pensando num dimensionamento aqui, né, sem me preocupar com essas coisas aí, né, tá? É, e com o isolamento ainda vai ter espaço aqui, né, ainda vai ter algum espaço, por exemplo, né? Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, de novo, né, a área, agora é a área desse trecho 2, então vai ser o quê? Vai ser a nova vazão, 1,512 dividido por 7, que é a minha nova velocidade. Então, vamos ver lá. Fala aí para mim quanto é que dá essa nova área aí. 0,216 metros quadrados. Metro quadrado. Beleza. Então, de novo, né, a gente está adotando, né, a gente adotou que o H é 0,4, então fica aqui o L para esse trecho aí. Vai ser o quê? Vai ser 0,216 dividido por 0,40, certo? Quanto dá isso aí? 0,54. 0,54? Beleza, 0,54 metros. Então, esse trecho aqui ficaria 0,40 por 0,54 metros lá, né? Tá? Joia. Feito isso, agora eu tenho mais uma saída aqui, ó, tá vendo? Ó, mais uma saída, tem mais duas bocas com 189 litros por segundo. Então, agora eu vou dimensionar esse trecho aqui, ó. Vou pegar aqui esse laranja aqui, né? É esse trecho aqui, ó. Tá? Vou chamar esse trecho aí de trecho 3. Ok? E a gente vai fazer tudo de novo. Então, agora aqui eu fiquei sem espaço, tá? E como eu estou fazendo tudo em cima do slide aqui, para não ter que ficar saindo dele aqui, né? Se eu pegasse mais um slide aqui para fazer, e a minha trabalho também, que toda hora eu tinha que ficar indo e voltando. Então, vamos lá nisso aqui. Vou apagar aqui, né? Você aí, acredito que na tua casa, se Deus quiser, você está fazendo isso aí no seu caderno, né? Tá? E vai ficar tudo certo. Então, aqui é o trecho 3. Então, trecho 3 tem uma nova vazão. Qual que é essa vazão do trecho 3? Vai ser, então, 1,512 metro cúbico por segundo, menos 2 vezes 189 vezes 10 a menos 3, né? Certo? Quanto que é essa vazão aí? Um 1,512. 1,512? Acho que não, que 1,512 foi anterior, tá? 1,512 menos 2 vezes 189 vezes 10 a menos 3. Meu deu 1,134. 134? Tá. Coloquei Aqui. o valor anterior. É que você colocou anterior, né? Metro cúbico por segundo. Beleza. Então, ó, aqui no trecho 2 a velocidade era 7. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, nesse trecho aqui, eu vou colocar uma velocidade de
6,5 aqui. 6,5 metros por segundo. Por quê? Porque me deu vontade, porque a minha experiência diz que esse valor é bom, né? Esse é o problema aqui desse cara aqui, né? Depois, na próxima aula, eu vou calcular 2 trechos aqui de perda de carga só para a gente ver o que vai acontecer aqui, né? Só para a gente ter uma noção aí, né? Então, ó, vamos lá. Vamos calcular essa área. Então, essa nova área, né, para esse trecho 3, aí vai ser, então, 1,134 dividido por 6,5, certo? Quanto dá esse negócio aí? Zero, 174. Desculpa, 0, quanto? 174. 174? Tá ok, metro quadrado. E aí, então, o lado vai ficar, então, 0,174 dividido aí por 0,4, que é o que a gente está adotando como altura padrão, né? Quanto dá isso aí, então? Eu fiz com o total do calculador, deu 4,36. Mas aí acho que o pessoal vai dar diferença. 0,436, né? 0,436? É isso? Isso aqui que você falou aí, né? É isso aí, né? Isso aí. Tá, então a gente vai usar Isso. 44, né? Porque chegar lá, já pensou chegar lá pro cara do duto e falar que é 0,436, o cara mata a gente, né? Então tem que colocar 44 metros, tá? Aqui a gente também, né, pode colocar padrão, né, tipo 0,4, né, tá? A gente está colocando o valor que a gente está calculando aqui, né? Então vai ficar 0,40 por 0,44. Ok? Tá aí, né? O número ficou meio ruimzinho aqui, mas tá aí, Professor, né? Oi, só dúvida. Eu poderia fala aí. pôr 0,45? Poderia, Beleza. poderia, né? Tá, não tem problema, porque como o que vai acontecer só, né? É que vai impactar um pouquinho ali na velocidade, a velocidade não vai ser exatamente 6,5, mas também a gente não está ligando para isso, concorda? Porque o método aqui, né, ele não tem, né, esse rigor aí, né? Tá? Beleza. Então, aqui 0,40 por 0,44. Tá? Tô colocando o valor que a gente está calculando mesmo aí, né? Para ficar aí, né? Deixa eu só acertar isso aqui. Eu sei que a gente já está já, né, chegando meio que no limite aí, mas só para ficar aqui, 0,40 por 0,54 aqui, eu acho que era isso aí. Beleza. Tá, agora a gente vai por um próximo trecho. Próximo trecho aqui, né? Vamos colocar uma outra cor nesse negócio aí, só para a gente ter cores diferentes aqui, para a gente saber que a gente fez, né, trechos diferentes. Então, esse aqui é um outro trecho, que eu vou chamar aí de 4, né? Então, agora o que vai ser aqui? Vai ser 1,134 menos 2 vezes 189 vezes 10 a menos 3 aí, né? Faz a conta para a gente aí, para a gente calcular esse trecho aí, enquanto eu vou apagando aqui, né? O cálculo que eu já fiz aqui. Trecho 4, quanto é que vai dar essa nova vazão? Vê aí para a gente aí. Zero sete cinco 0,756? Aqui, 0,756 metro cúbico por segundo. Que velocidade que eu vou usar aí? Eu vou usar 6 metros por segundo. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso porque eu estou baseando nisso aqui, ó, tá? Estou fazendo assim, ó.
Eu quero chegar lá no último trecho na velocidade mínima, que é 5 metros. Ok? Tá? Então, foi esse o critério que eu adotei aqui. Tá? Eu peguei algum lugar e usei isso daí como um critério para eu fazer, para eu ter um critério, né? Para eu falar assim, não, eu fiz baseado num critério, né? Então, vamos lá. Então, essa área vai ser, então, 0,756 dividido por 6 aí. Vê para a gente quanto é que dá isso aí? 0,126. 125? 26. 126, tá bom. Metros quadrados. Então, o L vai ser 0,126 dividido por 0,4. Quanto dá isso aí? 0,315. 0,315, 0,31, né? Tá? 0,31 metros, né? Beleza, então ali naquele trecho ali, ó, nesse trecho aqui, ficou então 0,40 por 0,31. Tá aí, né? Já fiz mais um trecho aí. Agora, né, é o último trecho. Esse último trecho só pode ser 189 vezes 2, né? Certo? Então, 189 vezes 10 é menos 3 vezes 2, né? Se tudo correr bem, é isso, né? Faz aí pra gente aí. Só pra gente ter certeza que vai bater o valor, né? Faz aí 0,756 menos 2 vezes 189 vezes 10 é menos 3 aí. Só pra gente confirmar que vai dar o dobro ali, né? Vai dar esse valor, né? Ó, os dois aqui, né? Vou colocar uma cor ali também, diferente aqui, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso trecho 5. Beleza? Então, fizeram a conta aí? Confirmou aí? 0,378. 0,378, beleza. Então, está certinho, né? 0,378 metro cúbico por segundo. Qual a velocidade que eu vou usar? Vou usar 5, tá? Então, eu usei aqui 6, aqui eu vou usar 5. Podia usar 5,5? Podia, tá? Mas eu estou usando 5 aqui, metros por segundo. Depois a gente vê, né, o que vai acontecer aí. Então, vai ficar 0,378 dividido por 5. Quanto que dá essa área aí? Ó, 0,07 segundo. 0,756. 0,0756. Isso. Vou colocar 8 aqui, tá? Beleza? Então, Beleza. 0,08. Quanto dá isso aí? Quanto dá esse lado aí? Zero 0,2. Beleza, 0,2 metros. Então, aqui, ó, esse trecho aqui vai ficar com 0,40 por 0,2 metros. Tá aí. A gente dimensionou, né? Todo esse trecho aí, tá? Aqui, lembrando, a gente não está levando, não, a gente não está tratando ainda, por exemplo, como é que a gente faz, né? Essa entre um trecho e outro, como é que a gente faz essa redução? A gente não falou nada disso, tá? A gente só está vendo o método de cálculo, ok? Tá? Então, esse daí é o método de velocidade. Então, nota, todas as dimensões aí estão dentro do padrão, né? Então, ali
0,2 ainda está dentro do padrão, não pode ser menor que 0,10, né? Então está dentro, né? Eu adotei uma velocidade inicial e fui reduzindo ela, né? Poderia ter feito de trás para frente? Poderia. Aqui eu estou supondo que essa velocidade que eu adotei, né, é uma velocidade tal que, né, seja menor do que a velocidade do jato aqui da máquina, né? Tá? Para não ter que fazer uma ampliação, né? Se ela for, por exemplo, vamos supor que tem alguma inconsistência entre a velocidade da máquina e a velocidade do duto, aí eu preciso fazer uma ampliação ou uma redução, né, depois, né? Então, por exemplo, aqui teria uma calça aqui, né? Deixa eu só mexer isso aqui, fazer em outro lugar, fazer aqui, né? Por exemplo, a máquina está aqui, né? Aí sair assim, né? Uma calça aqui, certo? Tá aí uma calça aqui, né? E aí aqui, por exemplo, né? Vamos supor que essa velocidade aqui fosse muito consistente com a velocidade do duto. Por exemplo, fosse uma velocidade maior, né? Do que a velocidade do duto. Então, eu precisaria fazer aqui, né, uma redução, uma ampliação, né, tá? Então, eu precisaria mexer aqui daqui para frente, fazer uma redução, uma ampliação, para depois aí iniciar o duplo lá, tá? Mas o importante é o método aqui, né? Ok? Então, hoje eu vou parar por aqui. Na semana que vem, então, vocês têm isso aqui tudo anotado, né? Porque eu não vou salvar esse negócio, eu vou só fazer um PDF até aqui para vocês. Na semana que vem eu vou pegar esses valores aí que a gente calculou aqui, com essas velocidades, para calcular dois trechos aqui desse duto que a gente fez aqui, só para ver quanto é que vai dar perda de carga para um tipo de duto aí, só para a gente ver se vai dar balanceamento ou não, se vai ser fácil balancear esse negócio ou não, com esses valores que a gente fez aqui. E aí eu vou propor para vocês um exercício em cima desse método, para depois a gente mudar de método. Tranquilo? Beleza. Certo? Professor, Oi. essas singularidades aí que a gente vai, vamos supor que usar, a gente poderia usar aquelas tabeladas na aula do professor Arruda? Falando Seria você está falando esses trechos aqui, né? Ó, isso, curva, T. tudo pode usar. A gente vai, né? A gente vai mostrar tudo de novo aqui, né? Tá? Ah, beleza. Todas as singularidades aí, elas vão aparecer aí, né? Tá? Certo? Mas a gente não está falando de singularidade, que a gente, né? A gente só está falando de trecho reto de tubo aqui, né? Não. É, E depois se fosse fazer a perda de carga, né? na hora que a gente for calcular a pressão estática aí, né, a carga aí total, aí elas entram, né? Aí entra todo mundo aí, né? Aí tem um critério, né? Quando a gente vai calcular a perda aqui, né? A gente pega um trecho mais agressivo aqui, né? Então, por exemplo, qual que é a perda daqui até tanto faz para baixo ou para cima? Aqui, porque a perda de carga até aqui, ó, é a mesma coisa que a perda de carga até aqui, né? Então, nesse caso aqui, nesse probleminha aqui, tá simples, porque é um duto só, né? Quando eu tenho, por exemplo, o ramal, né, eu tenho que pegar o ramal mais crítico. Por quê? Porque o ventilador tem que ser capaz de vencer o ramal mais crítico. Se ele vencer o mais crítico, ele vence os outros também, né? Tá? Mas a gente vai tratar disso daí para frente ainda, né? Certo, gente? Então, é Beleza. isso, Boa né? noite, Joia. professor. Então, Boa noite a todos. espera aí, não vai embora não, deixa eu... Hoje não caiu ainda, não caiu a Uma internet ainda não. chamada. Vamos fazer a chamada aí, vamos chegar, né? Eu já estava saindo já. Ai, os caras estão loucos para ir embora, viu? Vamos lá. Deixa eu... Senão perde É o longe, trem, né, né? professor? Oi? Exatamente. É longe, né? É longe, perde o trem, né? Esse lugar escuro aí com essa patec aí, né? Vamos ver aqui. Ar-condicionado 2 está aqui. Tá perigoso, tem que liberar mais cedo aí. Tem que liberar 10 horas, né?